Eu sei que não existe evolução sem resultado, e ambas as coisas andam atreladas uma na outra. Mas diante do que o Santos apresentou contra o Palmeiras, fora de casa, eu vou preferir ver o copo completamente cheio. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, hypa, né? Joga aí esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, onde vocês quiserem, dessa força pro Camisa 3 continuar crescendo, fechou? Tamo junto. Ainda antes do clássico começar, pelo sábado de manhã, eu comentei com um amigo meu que eu não via chance alguma do Santos vencer o Palmeiras, principalmente jogando fora de casa. Primeiro porque entra a questão da freguesia que todos nós sabemos que o Santos tem contra o Palmeiras. Segundo que o Palmeiras é um time muito melhor que o time do Santos, jogando dentro de casa, enfim. E eu falei pra ele o seguinte, que se o Santos tentasse se defender pra contra-atacar, não conseguiria. Porque eu já disse aqui em vários vídeos, esse time do Santos não é de transição, esse time do Santos não é de contra-ataques, esse time do Santos é pra ficar com a bola no pé. E caso o Santos tentasse fazer isso, ficar com a bola no pé, tentasse jogar, tentasse ter a posse, tentasse marcar sobre pressão o time do Palmeiras, o time do Santos ia sofrer demais porque o time do Palmeiras sabe melhor do que ninguém jogar em transição. E eu estava completamente enganado, porque o Santos foi ao Allianz para ser protagonista e foi. O Santos foi a campo com uma escalação que eu considerei uma surpresa, praticamente a mesma escalação que o Santos foi a campo contra o São Lourenço, a não ser pela volta do Igor Vinícius, pela saída do Neymar, que obviamente nós já sabíamos que não iria jogar no campo sintético, a volta do Barreal ao time titular, mas me surpreendeu a formação e a escalação que o Cuca mandou a campo contra o Palmeiras e principalmente a postura que o Santos teve. Como eu falei, o Santos foi pro Allianz para ser protagonista, para jogar e conseguiu. Logo nos primeiros minutos de jogo deu para ver o Santos marcando sobre pressão, o Santos marcando forte, o Santos roubando bolas do Palmeiras no meio campo, o Santos ficando com a segunda bola, o Santos tendo tranquilidade para jogar, e o cara que ditou tudo isso que eu acabei de falar é o Roleiser. O Roleiser tá jogando muita bola, o Roleiser tá jogando demais. Foi o que eu falei nos vídeos anteriores, é o que faltava pro time do Santos, um meia articulador, um meia temporizador. O Roleiser faz isso muito bem, principalmente naquela jogadinha dele de futsal, em que ele pisa na bola e espera o melhor momento para tocar, para driblar. Enfim, o Roleiser é o cara que tá dominando o meio campo do Santos, é o cara que tá comandando todas as ações do Santos, e o Santos joga a partir do Roleiser. E o Santos teve muita tranquilidade para jogar. O Cuca mandou a campo um meio campo com o Schmidt sendo o primeiro volante, o Gabriel um tempo mais pela direita, o Oliva mais pela esquerda e o Roleiser um pouco mais à frente desses três jogadores. De fato, quase aquele losango que nós estávamos acostumados, que nós nos acostumamos a ver a partir do jogo contra o Bahia. O Barreal um pouco mais à frente com o Gabriel, e aí isso com a bola, mas sem a bola o Roleiser adiantava um pouco mais com o Gabriel na frente, o Barreal fechava pelo lado esquerdo e o Bom Tempo fechava pelo lado direito. E o Santos teve muita tranquilidade para jogar, e toda essa postura que o Santos teve, ela me deixou extremamente surpreso. O Santos foi um time muito corajoso dentro do Allianz, e são poucos os times que fazem o que o Santos fez contra o Palmeiras fora de casa. O Santos teve tranquilidade, o Santos teve a posse, o João Schmidt comandou as ações na saída de bola, praticamente nem errou passes jogando no meio campo do Santos. O Christian Oliva cobriu vários espaços, correndo, marcando, roubando bola, se apresentando na frente. E logo deu para perceber que o jogo do Santos seria pautado na característica que esse time tem. Um jogo mais associativo, um jogo mais trabalhado por dentro, com toques curtos, com triangulações, aquele famoso toque me voe, o Gabigol saindo bastante da área para participar desse jogo. O Bom Tempo, diferentemente do jogo contra o Bahia e contra o São Lourenço, ele caiu mais pelo meio, ajudando o Santos a fazer todas essas movimentações, e o gol do Santos saiu no momento em que o Santos já era melhor que o Palmeiras. O Roleiser já tinha tentado 2 chutes de fora da área, o Santos, obviamente sem sucesso, o Santos já conseguia pressionar a saída de bola do Palmeiras, roubou várias bolas na saída de bola do Palmeiras, e entre algumas coisas que não estavam dando certo, desde que o Cuca assumiu, a única que estava dando certo era essa pressão em saída de bola, porque já estava funcionando em partidas anteriores. É que o Santos estava errando em tanta coisa
que isso acabava ficando mascarado. Mas contra o Palmeiras isso funcionou muito bem e foi assim que saiu o primeiro gol do Santos. O Igor Vinícius dá um combate muito bem, muito bom no meio de campo, rouba a bola, o Santos consegue sair e antes do Igor Vinícius roubar essa bola, o Santos já tinha roubado outras bolas, o Santos já tinha sido perigoso nessa retomada no campo do Palmeiras. O Santos rouba, o Roleiser consegue trabalhar ali com o Oliva, com um bom tempo, a bola cai no pé do Roleiser e o Roleiser faz aquilo que nós esperamos dele. O Roleiser, ele assume esse protagonismo, ele assume essa responsabilidade, bate pro gol, faz 1-0 pro time do Santos. Como eu falei, tá jogando muito, tá jogando demais, tudo passa pelo pé do Roleiser e a sensação que eu tenho é de que o Cuca, ele entendeu esse momento do Roleiser. A sensação que eu tenho é de que o Cuca, ele tá armando o Santos para jogar em prol do Roleiser, porque o Roleiser, de fato, desde que o Cuca assumiu o Santos, é o melhor jogador do Santos, junto ali com, a gente pode colocar o Gabriel Montempo, com o Gabigol. Enfim, o Santos fez 1-0 e aí depois o Santos recuou. Recuou não porque eu acho que tenha sido a estratégia, mas porque o Palmeiras jogando dentro de casa iria abafar o time do Santos. A bola ficou com o Palmeiras, o Santos começou a se defender mais. Obviamente que a partir disso, você sendo pressionado, você busca os contra-ataques e como eu falei, o Santos não é time de contra-atacar, não é time de transições rápidas. O Palmeiras começou a apertar o time do Santos, o Marlon Freitas começou a ditar o ritmo do jogo, o Arias teve uma chance clara, saindo cara a cara com o Brazão e a movimentação do ataque do Palmeiras confundiu demais a zaga do Santos, porque o Flaco Lopes saía para jogar, o Luan Pérez saía na caça, abria um buraco, não tinha ninguém para colocar no espaço deixado pelo Luan Pérez e foi ali que saiu a chance do Arias. O Palmeiras teve uma chance de cabeça também, depois de um escanteio cobrado, mas o Santos conseguiu resistir, o Santos conseguiu levar o resultado pro intervalo. E aí vem o segundo tempo, e o segundo tempo, o início do segundo tempo do Santos é de almanaque, Se o início do primeiro tempo foi bom, os primeiros 20 minutos do Santos foram, assim, surpreendentes. Eu acho que nem o torcedor santista mais otimista esperaria que o Santos fosse atuar da forma que atuou no início do segundo tempo contra o Palmeiras. O Santos pressionando alto, roubando bolas, forçando os erros do Palmeiras, jogando no campo de defesa do Palmeiras, o Santos tendo chances de ampliar o placar. E aí o Santos esbarrou novamente, primeiro, na falta de capricho no término das jogadas. Se o Santos caprichasse no término das jogadas ontem, o Santos, nesses 20 primeiros minutos do segundo tempo, poderia ter feito mais um gol, mais 2 gols, e poderia ali ter liquidado a partida, porque o Santos teve espaço, o Santos teve chance, o Santos conseguia trabalhar. Os jogadores do Santos recebiam a bola, conseguiam girar, conseguiam achar um outro jogador em uma posição melhor, conseguiam até driblar os jogadores do Palmeiras com certa facilidade e conseguiam dar prosseguimento à jogada. E o Santos não conseguiu aproveitar. E aí entra também a questão de que o Santos vem esbarrando nos erros individuais do seu elenco. E isso prova que o elenco do Santos, e isso todo mundo já sabe, né? Até minha mãe que diz que futebol é do capeta sabe que o elenco do Santos é um elenco curto, é um elenco limitado, é um elenco sem profundidade. E aí, o Barreal ele erra no lance do gol do Palmeiras e o gol sai no momento em que o Santos era melhor que o time do Palmeiras. O Barreal, que não fez uma boa partida ofensivamente, mas estava marcando presença defensivamente, se doou, correu como ele sempre faz, recebe uma bola no campo de defesa, de costas para marcação, ele poderia ter feito qualquer coisa, poderia ter chutado para a lateral, poderia ter chutado no jogador do Palmeiras, poderia ter tocado, sei lá, poderia ter cavado a falta e ter segurado a bola. O jogador do Palmeiras rouba a bola limpo, de maneira limpa, não houve falta no lance do gol do Palmeiras. Depois do jogo vi muita gente dizendo que o Klaus roubou o Santos, que o Klaus operou, que o Klaus isso, Palmeiras, Klaus, Futebol Clube, sei lá, o diabo a 4. Não houve falta em cima do Barreal, não houve. O jogador do Palmeiras rouba de forma limpa, dá prosseguimento e o Flaco empata a partida. Eu achei que o Santos iria sentir o gol e não sentiu. Tanto é que depois que o Palmeiras faz o 1-0, faz o gol de empate, o Santos ainda consegue se assentar dentro da partida. Consegue colocar a bola no chão, consegue tocar, os jogadores do Santos continuam com a mesma movimentação, se aproximando um do outro, fazendo com que o time jogasse, fazendo com que o time chegasse ao campo de ataque. Teve uma boa chance e uma bela jogada trabalhada do Roleiser, do Bom Tempo, do Gabigol, que sobrou no Igor Vinícius. O Igor Vinícius deu uma pancada, o Carlos Miguel defendeu e o Santos foi só. O Santos foi só porque o Santos cansou. E isso tem preocupado a comissão técnica do Santos. E isso é um problema recorrente dos últimos jogos. O Santos cansa no segundo tempo. Os principais jogadores do Santos no segundo tempo, eles ficam esbaforidos, eles ficam cansados, eles ficam ofegantes. E o Santos não conseguiu acompanhar o ritmo do Palmeiras. E aí entra novamente a questão do elenco. O Palmeiras rodou os seus jogadores, colocou Sousa, colocou Alan, colocou M. Martinez, colocou vários bons jogadores. O Santos coloca Rony e Moisés. Com todo respeito a Rony e Moisés,
E é até difícil falar do Rony, porque o Rony entrou no jogo ontem, não fez absolutamente nada. Nada. Ele não conseguiu tocar uma bola, não conseguiu fazer um domínio, não conseguiu dar prosseguimento em nenhuma jogada. O Moisés, que vem sendo muito cobrado pela parte defensiva e pela postura dentro do campo, ontem, mais uma vez, demonstrou por que ele está sendo preterido. Porque depois do Palmeiras ter amassado, entre aspas, o Santos no segundo tempo, ter ficado com a bola, ter tido volume, ter colocado o Santos no seu campo de defesa, o Palmeiras até virou a partida. Uma bola que vai na direita, meio cruzamento pra dentro, a zaga do Santos afasta, sobra no Alan, se eu não me engano, ele chuta, a bola desvia e entra no gol. Depois o Klaus foi no VAR, viu que a bola pegou na mão do Arias, o gol foi anulado, enfim. E o resultado terminou em 1-1. Mas o início da jogada do gol do Palmeiras foi nas costas do Moisés, que... Aqui, e eu vou até abrir um parênteses aqui, tá? Eu não gosto de atacante que precisa voltar para defender. Atacante que joga porque defende, como se fosse o Rony, como se fosse o Lautaro. Esses caras, eles só jogam porque eles recompõem defensivamente. Eu não gosto, de fato. Eu prefiro jogadores que vão te entregar na parte ofensiva. Eu prefiro correr riscos com os jogadores que te entreguem na parte ofensiva. Só que eu também entendo que o futebol hoje ele é muito dinâmico. O futebol mudou, o futebol não é mais o mesmo. E querendo ou não, o atacante que joga, ele precisa voltar para dar uma força, para cobrir aqui, para cobrir acolá, para fazer uma marcação. Eu entendo tudo isso. Eu entendo. E de fato isso precisa acontecer. Só que o Moisés não faz. E o início da jogada do gol do Palmeiras, o segundo gol que foi anulado, foi nas costas do Moisés. O Moisés não estava acompanhando ninguém. Zé Rafael a mesma coisa. Zé Rafael entrou outra vez, como se estivesse fazendo um favor pro time do Santos. O Zé Rafael ele precisa sair do Santos urgentemente. O Zé Rafael não faz nada, o Zé Rafael não entrega nada. A grande questão é que esses caras, Zé Rafael, Rony, Lautaro, eles estão sentados em cima de um baita contrato que o vagabundo do Alexandre Matos e do Marcelo Teixeira deram para eles. Então fica muito fácil essas coisas acontecerem. E o jogo terminou empatado em 1-1. E como eu falei no início do vídeo, eu quero olhar o copo cheio, porque depois do jogo contra o São Lourenço, eu falei no vídeo de pós-jogo que o Santos encontrou um caminho. E de fato, o Santos encontrou um caminho e ficou confirmado nesse jogo contra o Palmeiras. Porque depois do jogo contra o São Lourenço, eu fiquei na dúvida, será que o Cuca vai escalar esse time ofensivo contra o Palmeiras? Difícil, acho que não, porque contra o Palmeiras no Allianz é embaçado, o momento do Santos não é bom, tem que entrar dentro da casinha, ver o que arruma. E o Santos foi corajoso. A comissão técnica do Santos foi corajosa em ter proposto esse jogo e o Santos ter feito aquilo que foi combinado, aquilo que a comissão técnica imaginou para essa partida. O Santos foi muito bem. Então, quando o Santos faz um bom jogo fora de casa contra o São Lourenço, explorando as características desse elenco, contra o Palmeiras a mesma coisa. O Santos jogou da mesma maneira contra o São Lourenço e jogou melhor do que contra o São Lourenço. Então o Cuca encontrou um caminho, o Cuca encontrou uma forma de fazer esse Santos jogar, de fazer com que esse Santos não passe aperto. Vamos ver o que vai ser a temporada do Santos mais pra frente, se vai chegar em algum lugar na Copa do Brasil, na Sul-Americana, se vai almejar algo maior dentro do Campeonato Brasileiro, mas fato é que o Cuca achou um caminho. Só que não adianta ter evolução sem resultado. E o Santos precisa voltar a vencer urgentemente, porque é bom você ter o desempenho, é bom você ter a melhora. Mas é muito melhor o resultado estar atrelado a esse desempenho, a essa melhora, do que você fazer bons jogos e somente empatar. Fechou, rapaziada? Para você que ficou até aqui, peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, curta, comenta ou compartilha para ajudar o Camisa 3 a continuar levando o Santos adiante. Fechou? Tamo junto, rapaziada.